Fala, povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta, trazendo para vocês mais uma resenha de fantasia, desta vez uma fantasia extremamente clássica, base fundamental para todo mundo que gosta de fantasia sombria, ou a fantasia sombria e sinistra, né? A Dark Fantasy, a Green Dark Fantasy, escrita pelo Michael Moorcock, publicação do Pipoca Nanquim, que está trazendo aqui essa coletânea, em formato de coletânea, né? Pois aqui nós temos 4 livros, 4 histórias colecionadas aqui, compiladas aqui. E eu gostei demais disso daqui, apesar de todas as suas falhas. Tanto é que entrou no meu top 10 do ano passado. Além dessa resenha, eu vou trazer para vocês também um unboxing do volume 2. Bora lá! Galera, como sempre, aqueles recadinhos, já curta, comenta, compartilha, me segue aqui e no Instagram, @Biblioteca Bruta. Curta também e confira o trabalho dos canais parceiros, o Reis Lorenzoni, o Andrew do Arsenal Books e o Rodrigão 1002. Digo para vocês também conferirem aí na descrição o link de acesso para o canal, para o grupo de WhatsApp do canal e também para a Amazon, onde você vai poder comprar esses itens aqui e entre outros e ajudar o canal, tá certo? Bora para essa resenha. Bom, antes de mais nada, quem é Michael Moorcock, o escritor de Elric de Monniboné? Ele é londrino, nascido lá em 1939. Ele já foi editor de diversas revistas de ficção científica, e também já usou diversos pseudônimos para escrever diversas outras obras, mas obviamente sua obra mais famosa é Elric de Monniboné e os demais campeões eternos. O que será que são os campeões eternos? A gente vai conhecer logo logo. Ele tem como grande inspiração a série Barsoom, lá de Uma Princesa de Marte, né, do Edgar Rice Burroughs, e também um pouquinho de Conan, se bem que seu personagem é completamente um anti-Conan. Vamos conferir mais sobre essa obra aqui. Bom, antes de adentrar o próprio livro, a gente sempre comenta das capas aqui no Brasil e pelo mundo, tá? Aqui no Brasil, a Elric já teve outras tentativas de publicações, a última da Generale teve capas horríveis. O Pipoca Nanquim está seguindo uma publicação recente americana da Saga Press, da Simon & Schuster Saga Press, que está reunindo toda a obra do Elric em 3 volumes, tá? Para o primeiro volume aqui, o Pipoca Nanquim mudou a capa de lá era essa daí que vocês estão vendo agora, que eu também acho lindíssima, mas gostei muito da escolha do Pipoca Nanquim. Mas por ser uma edição compilada, é difícil a gente achar outras variações pelo mundo, né? Então, por esse motivo, eu fui atrás das capas individuais de cada história que tem aqui dentro. O que também não é um trabalho muito fácil, tá, galera? Porque às vezes muitas editoras usaram uma imagem para a história 1 e de repente outras editoras ao longo do mundo usaram essa mesma imagem para a história 3, para a história 4, para a história 2. Então há muita repetição de imagem, tá? Por isso mesmo eu fui para aquelas que me parecem se encaixar mais ou que foram originalmente feitas para aquelas histórias. Para a primeira história que nós temos aqui dentro, que é Elric de Monniboné, eu gosto muito dessas 2 capas clássicas que vocês estão vendo aí na tela, mas a melhor para mim, sem dúvida, é esta nova da Centipede Press, uma edição limitada, assinada até pelo Michael Moorcock, né, que saiu lá em 2018, mais ou menos, tá certo? Já para o livro 2, também temos uma arte extremamente clássica, como uma das melhores. Aparece aqui uma edição grega, olha só, essa grega também tem uma arte legal pra caramba, principalmente se a gente pega ela estendida depois. E, novamente, a Centipede Press vem aí com uma arte magnífica que retrata muito bem o que fala essa segunda história. E agora para o terceiro livro, galera. Além das clássicas que vocês já estão vendo aí, nós temos também uma japonesa e uma inglesa interessantíssimas, tá? Que atraem muito aos olhos. E, novamente, uma da Centipede Press, lindíssima. Já para o livro 4, a gente não tem muitas opções assim tão legais. Nós temos essa daqui, que é a mais utilizada, que o Pipoca Nanquim até utilizou para a capa da sua coletânea. Nós temos esta alemã, que também está muito legal. E também temos essa sueca aqui, que eu gostei bastante. A Centipede Press não lançou uma edição especial deste volume aqui, tá? Dessa história especificamente, que é a The Weird of the White Wolf. A estranheza do lobo branco, ou uma tradução melhor seria o destino do lobo branco. Posto tudo isso, muito difícil aqui a gente ficar elegendo as melhores capas. O que eu posso dizer é que o Pipoca Nanquim fez um bom trabalho com a capa nacional, e se ele tivesse usado a original americana também teria ficado belíssima, tá? Para o segundo volume, eu já te digo, mesma coisa,
Para o terceiro volume, eu espero que o Pipoca Nanquim ache uma capa melhor. Vamos falar um pouquinho sobre a edição brasileira. Como eu já comentei, aqui nós temos um compilado, uma coletânea de histórias do Elric em ordem cronológica, tá? Por que é importante dizer isso? Porque Elric não foi lançado desta forma lá fora originalmente, tá? O Michael Moorcock, seguindo bem a tradição das histórias pulps, como Robert E. Howard, né? Lançava histórias do Elric meio que a esmo, tá? E com alguns grandes saltos de tempo entre um e outro. Então, por exemplo, a primeira história desse volume aqui é de 72, a segunda história é de 89, a terceira é de 76, a quarta é de 77. Mas a primeira história escrita do Elric mesmo é da década de 60 e vai aparecer só lá nos próximos volumes, tá? Então, hoje em dia, mundialmente, ele já é lançado de forma cronológica, né? Pegaram todas essas histórias, falaram, essa aqui se encaixa aqui, essa daqui aqui, etc. E é assim que está sendo lançado e é assim que nós temos aqui no Brasil. Na época do lançamento, e eu também reclamei bastante, muita gente criticou o Pipoca Nanquim por essa versão aqui, né? Depois de tudo que o Pipoca Nanquim fez com as obras do Robert E. Howard, né, com as obras de Conan, se esperava um trabalho muito similar aqui. Ninguém estava esperando uma capa de acetato, mas a gente estava esperando um esmero muito grande com a obra, né? E não foi o que nós tivemos. Temos uma guarda simples, preta, pega qualquer obra aqui do Robert E. Howard e do Conan da Pipoca, você vai ver guardas belíssimas, como por exemplo a da Dark Agnes, que lançou recentemente. Não tem mapa, tem um mapa oficial de Elric, eles não colocaram esse mapa aqui. Não tem artes internas, a única coisa que você tem são duas, logo aqui no começo, ó. Você tem essa, virando a página você tem essa, acabou. O livro, galera, não tem um prefácio inútil, gigantemente inútil do Neil Gaiman. Gastaram dinheiro com isso daqui, não gastaram com... não sei, né? Às vezes já estava no bolo dos direitos ali, eles nem tinham como dizer não, enfim. Porque isso aqui também faz parte da edição americana. Mas a edição americana tem um mapa, tá? Então tem esse prefácio inútil e idiota do Neil Gaiman, e nem por conta das coisas que o Neil Gaiman veio ser revelada, que ele fez recentemente, né? É porque o prefácio é horrível mesmo, é bem ruim, só carrega o nome dele. O livro não tem nem mesmo um sumário, galera. Pois é, como eu falei, é uma coletânea de 4 histórias. Você quer ler ou reler uma história específica? Procura onde começa, meu amigo, porque ó, não tem aqui, tá? O que você tem aqui é um sumário para cada história. Por exemplo, a gente vem aqui no começo do livro 1, então, ó, começa o livro 1, a saga de Elric. O livro 1 tem seu sumário interno, onde começa cada capítulo. Mas para saber lá no começo, onde começa o prefácio, onde começa cada história, onde começam os extras e tudo mais, você não sabe, você tem que pegar aqui e caçar. Ah, o livro 1 aqui, o último capítulo, então termina lá a última história, o epílogo é na página 172, então provavelmente a história 2 vai começar ali pela página 170, 180 e não sei o que. Isso aí, ó, a segunda história começa então na página 174, então você tem que ficar fazendo esse jogo de procura, tá? Dizem que o Pipoca Nanquim corrigiu isso no segundo volume, bora conferir agora com o unboxing. Então, bora lá, tá aqui a minha edição de Elric, volume 2, a capa está lindíssima, vamos conferir se ele corrigiu algum desses problemas. Bora lá, facinho aqui, tá aí então, Elric volume 2, então tá dando bastante reflexo, vamos tirar isso aqui, né? Tá aí então, o segundo volume de Elric com essa capa igualmente belíssima. Olha como os livros estão ficando aí juntos, ficando uma coleção bela demais. Pelo menos nas capas e na lombada, o Pipoca Nanquim tem acertado muito, tá? Então vamos ver se ele corrigiu alguma dessas coisas aqui. Olha aí, ó, primeira coisa, um mapa. O pessoal reclamou que o primeiro volume não tinha mapa, então eles mandaram agora um mapa solto, né? Um mapa pôster. Eles não quiseram colocar um mapa aqui na guarda, podia ter colocado, ia ficar belíssimo, tá? Eu não gosto muito de mapa solto assim, eu prefiro que ele esteja dentro do livro, e de preferência ou no meio do livro, porque ali a gente tem o livro aberto e a gente consegue ver o mapa por inteiro, ou na própria guarda, né? Mas aqui tá então o mapa do mundo de Elric. Aqui a gente pode ver, aqui no centro,
E aqui a gente pode ver aqui no centro, né? Tá toda dobrada, horrível isso aqui. Aqui no centro, a ilha de Melniboné, a Ilha do Dragão, né? Centro do Império Melniboniano. Com Ymir, a cidade dos sonhos. E aqui depois a gente vai poder tentar se localizar por diversas histórias que acontecem aqui no volume 1 e nos demais volumes. Então tá aí, pelo menos o mapa tá mais ou menos resolvido. Não é a melhor coisa do mundo, não foi da melhor forma, mas está mais ou menos resolvido, né? Olha aí, temos mais uma arte interna aqui. Olha aí, agora eles colocaram aqui um sumário, um índice, enfim, né? Então a gente sabe que o livro, que a história 1 começa nas folhas 11, nós sabemos que a história 2 começa na 165, que a história 3 começa na 403 e que a história 4 começa na 550. Então, ó, a Torre Desaparecida, a Vingança da Rosa, a Ruína da Espada Negra e Stormbringer. E a gente sabe que o prefácio começa na página 7. Olha aí, olha aí. Mais uma arte aqui. Belíssima arte essa daqui, aliás. Aqui nós temos um prefácio curtinho do Michael Chabon. E aí nós temos o sumário novamente, né, o sumário interno de cada livro. Mas de novo, acho que não tem mais nenhuma imagem interna aqui, né? Agora é só o livro diretão. Exatamente. Acho que também não tem nenhum extra aqui no final dessa vez, né? Não tem. 100 extras dessa vez no livro. Mas tá aí. De alguma forma eles corrigiram um erro muito grande do mapa. De novo, não é da melhor forma, eu gostaria que esse mapa estivesse aqui dentro, eu não gosto de ficar... Puta, onde fica isso daqui mesmo? Onde eu deixei o mapa? Ah, cadê? Não sei o que, olha, desdobra, né? Eu gosto de pegar aqui... Ah, tá, eles chegaram na cidade XYZ. Ah, tá aqui, acabou. Preferia muito mais assim. Mas eles não quiseram tirar os livros dos padrões, né? Dá para entender. E corrigir esse outro problema do índice. Mas de toda forma o resto do livro continua muito simples, tá? Sem nenhuma arte interna, bem fora do padrão do Pipoca e Nanquim aí, pelo menos com o que a gente viu com o Howard. Muito provavelmente uma decisão tomada aí para cortar custos, né? Porque mesmo sem essas artes internas aqui, os livros já são meio salgados, né? Mesmo sem, imagina com essas artes aí, tendo que pagar todos esses direitos. Bora falar sobre o livro. Bom, sobre o que é este livro aqui, né? Como já dito lá na introdução, trata-se de uma fantasia sombria, quiçá uma proto-fantasia sombria e sinistra, o grande pai de tudo isso que a gente tem hoje aí, de A Primeira Lei, a Companhia Negra, entre tantas outras coisas. E aqui nós temos já até uma pincelada de um certo horror cósmico que vai aparecer nessas histórias aqui. E aqui a gente vai acompanhar então Elric de Melniboné, o imperador número 428 do Império Melniboniano, isso mesmo, um império que já domina este mundo há mais de 10 mil anos, mas que está em decadência, tá? E esse império está reduzido ali apenas à Ilha do Dragão, bem no centro do mundo conhecido. Este povo, ele não é humano, tá? Os melnibonenses, melniboneses, enfim, eles não são humanos, eles são uma outra raça que tem um laço total, uma dedicação total, uma adoração total aos deuses do caos, ao caos propriamente dito, né? Tanto é que o patrono dos melnibonenses é um demônio chamado Arioch. Esse Arioch, ele é até, digamos, o padrinho de casamento do Elric, assim, é bizarro. Tal predisposição faz com que essa raça, que apesar de ser esplêndida em tudo que ela conquistou, ela seja altamente atraída para a tortura, para a morte, para a corrupção, para a luxúria, para a ganância, a dominar os demais pela força, né, e tudo coisas nesse sentido. Sendo a nação mais avançada tecnologicamente, militarmente, magicamente, politicamente, até mesmo mercadologicamente, ela consegue ainda, mesmo em sua decadência, impor suas vontades contra os reinos inimigos, né, os reinos rivais, os reinos à sua volta, principalmente os reinos jovens, que é como são conhecidos os reinos humanos aqui neste mundo. Neste livro aqui em específico, este compilado vai trazer 4 histórias, 2 delas em que Elric está em Melniboné, a primeira e a quarta, e 2 histórias em que Elric está em aventuras pelo mundo, né? A segunda e a terceira. Voltando ao Elric, ele é albino, de olhos vermelhos. Isso só já pode ser usado para considerar ele uma aberração entre os melnibonianos. Ele também é extremamente fraco, tá? Uma fraqueza que o deixa deficiente. Ele só sobrevive à base de poções, à base de magias, tá? Ou seja, novamente,
tudo o oposto do que o povo melniboniano gosta. Até mesmo quando ele nasceu, a sua mãe morreu no parto, o que deixou o pai dele extremamente depressivo. O pai dele não quis casar de novo, não teve outros herdeiros, então o trono cai mesmo no colo do Elric, apesar de todos esses problemas que ele tem, tá? Já vi muita gente até descrever que todo esse problema que o Elric tem físico, né, essa falta de força física, essa falta de vigor, é justamente uma alegoria para a decadência do próprio povo melniboniano, para o próprio império melniboniano, né? Porque nós temos aqui um imperador, digamos, decadente para o império decadente, o que para mim fez muito sentido, tá? Quando eu ouvi falar sobre isso. E o Elric também, ele é a antítese do herói clássico, né? Enquanto a gente tem, sei lá, no Aragorn, aquele ser, né, bondoso, que vai procurar sempre fazer o que é certo, um paladino, digamos assim. Nós temos lá também um Conan, que ele já é um cara mais meio termo, né? O Conan, ele já vai fazer aquilo que é necessário que ele seja feito, ele vai ser o que é necessário ele ser. O Elric, ele já é um anti-herói propriamente dito, tá? Só que o que falta em força pro Elric, galera, sobra em curiosidade. Pois além de herdar o trono, ele também herdou do pai dele uma imensa biblioteca. E essa curiosidade, né, essa coisa dele estar sempre acamado, o que ele fez? Ele leu. E essa curiosidade toda começa a gerar muita dúvida em ele sobre si mesmo e sobre o povo dele, sobre a cultura, os jeitos do povo dele, né? E todo esse questionamento é o que vai gerar toda a nossa história, tá? E o que vai gerar também muitos problemas para o Elric. O Elric é um herói, galera, que ao mesmo tempo que ele entende que o povo dele está no caminho errado ou faz muitas coisas erradas, ele mesmo vai ter muito problema em discernir o certo do errado, né? E mesmo quando ele tentar fazer o que é certo, ele vai acabar fazendo errado, não só para ele, mas para o mundo inteiro, trazendo consequências para o mundo inteiro. Um anti-herói aqui que também está sempre questionando o destino, né? Se ele realmente tem livre arbítrio para fazer o que ele quer, ou se ele está aí atrelado às amarras do destino e ele é só alguém sendo levado pelo destino, né? Nós temos aqui um anti-herói bem fatalista também. Um anti-herói que carrega uma espada chamada Stormbringer, uma espada sentiente, uma espada com desejo de matar, um desejo tão forte que muitas vezes sobrepuja a vontade do Elric de raciocinar em determinados momentos, né? E isso vai trazer diversas consequências para o Elric em diversas histórias. Mas não que o Elric também reclame muito disso, porque essa alma, ao matar, ela suga essa alma. Essa espada, ao matar, ela suga almas. E essas almas, por sua vez, dão força física e mágica para o Elric, o que ele necessita muito. O Elric também, galera, apesar de toda essa fraqueza, ele é um exímio lutador com a espada, tá? E ele também é um exímio feiticeiro das artes macabras do povo melniboniano. Ele consegue invocar demônios, fazer acordos e tudo mais. Mas com relação à magia aqui, nós temos um mundo de regras bem soltas, tá, galera? Muito longe dessas fantasias atuais, que a gente tem esses sistemas de magia intrincados e amarrados, e quase como uma ciência, né? Nada disso encontra aqui. A magia, ela simplesmente existe nesse universo. Pessoas e povos diferentes enxergam a magia de forma diferente, acessam a magia de forma diferente e com propósitos diferentes, tá? Então a gente vai encontrar muito disso aqui, pessoas especializadas, povos especializados, o Elric lá com seus demônios, nós vamos encontrar uma moça que ela consegue entrar em sonho, enfim. A gente vai encontrar muita magia de forma diferente aqui. E novamente essa magia ela não é sempre explicada, né? Ela simplesmente acontece. Às vezes por conta de um item mágico. Nossa, como isso aconteceu? Como isso é possível? Ah, por causa desse item mágico aqui. Ou simplesmente a pessoa vai dizer assim, não, eu estudei muito para conseguir fazer essa magia. Eu estudei magia com esse propósito aqui. Por isso eu consigo fazer tal coisa, né? Em determinada história, simplesmente o Elric vai subir a bordo de um navio mágico que navega entre dimensões, entre multiversos. E através de uma neblina que, né, isso obscurece ele ali para outros, e o Michael Moorcock simplesmente vai falar para você assim, cara, acredita em mim, sobe e vamos para essa história, entendeu? Não procure explicações de como tudo acontece, as coisas simplesmente acontecem, simplesmente existem. Um livro que vai te fazer questionar muito, tá? Um livro que vai te trazer muita aventura, muita diversão, muita batalha, muita capa e espada, mas se você sai dessa superficialidade, é um livro que vai te trazer muito embate filosófico do Elric com as pessoas ao redor dele, seja do Elric com o seu próprio povo, seja do Elric ao sair de Melniboné, encontrando culturas diferentes, né? O que vai fazer ele refletir bastante sobre isso, sobre fatalidade, sobre destino, sobre livre-arbítrio, sobre moral, sobre ética, sobre certo e errado, sobre equilíbrio. O livro vai trazer diversos desses questionamentos. Então, se você consegue passar um pouquinho da superfície, você vai começar a fazer bastante indicação aqui, apontamento nesse livro,
de diversas frases que vão te agradar, tá? Então é um livro que é um pacote bem completo, ainda que por vezes a escrita do Michael Moore, que não acompanha essa complexidade, por vezes ela pode parecer um pouco mais simples, por vezes até um pouquinho confusa. A gente vai notar uma evolução aqui dentro, mas ele vai trazer muita coisa legal para a gente vivenciar ao lado do Albino Elric. Bom, galera, se eu fosse resumir tudo isso que eu falei aqui em uma frase, poderíamos dizer que é um livro sobre um personagem, sobre o Elric, cheio de contradições e falhas, um personagem que está tentando entender a si mesmo, seu local nesse mundo e tentando entender este mundo, um personagem tentando lutar contra o destino e que por isso vai sofrer todas as consequências desoladoras, devastadoras e depressivas desse caminho, dessa jornada que ele está traçando, tá? Bora falar dessas histórias, de cada história especificamente aqui. Bom, galera, aqui nessa primeira história, intitulada de simplesmente Elric de Meno e Boné, a gente vai ter uma grande história de origem, não só para o Elric, mas também para todo o povo meniboniano, tá? E é uma história aqui que a gente pode falar que é uma história de romance, rivalidade, política, filosofia e aventura, tá? O romance aqui vai vir do Elric com a sua prima Simoril, ele está prometido para ela, né? Então, para prosseguir aí a linhagem dos imperadores menibonianos. A rivalidade vai vir dele com seu outro primo, Ircon, que é irmã da Simoril, que é irmão da Simoril. E esse primo dele, enquanto o Elric, ele é tido, ele, como eu já falei lá no começo, né, completamente o avesso do ideal meniboniano, do que deveria ser o imperador, o Ircon, ele já é tudo o que os menibonianos desejam no imperador. Ele é forte, ele é cruel, ele não tem compaixão por nada, nem ninguém, ele respeita e adora as tradições de Meniboné, ele tá pouco se fudendo para os reinos jovens, para os reinos de fora. Ele é aquele cara que só olha para si e ele olha para o povo dele porque é bom para ele, né? E nem porque é bom para o povo dele necessariamente. Na política aqui, esse mesmo primo vai a todo momento tentar usurpar o trono do Elric, né? E não só usurpar o trono, mas também usurpar a Simoril. Pois é, ele quer ficar com a própria irmã dele, né? Bizarro, assim, incesto comendo solto. Já não basta primo com primo, nós temos aqui ainda irmão com irmão. E por conta disso, né, o Elric ele vai estar sempre tendo que navegar entre lidar com o primo dele, lidar com seus conselheiros, lidar com o que o povo deseja, lidar com as tradições menibonianas e tentar navegar todo esse mar político turbulento. Mas justamente toda essa intriga, todas essas tradições, toda essa cultura é o que vai fazer o Elric ficar questionando sobre os caminhos que o povo dele toma, né? Se não há um outro caminho, se não há algo melhor por aí para ser feito, ser buscado, ser almejado. E questionar se essa é a sua função como imperador, né? Se é por isso que, apesar de todos os pesares, ele está nesse mundo, se é para trazer Meniboné para um novo estágio, para uma nova evolução. A aventura aqui, então, galera, para já mais ou menos encerrando um pouquinho, vem quando os reinos jovens, de alguma forma, conseguem atacar Meniboné. Antes das ilhas ali, da Ilha do Dragão, tem-se um certo labirinto gigantesco que somente alguns menibonianos sabem navegar esse labirinto, navegar mesmo, tá? Com navios, tem um labirinto gigantesco ali para chegar ao porto e conseguir entrar na Cidade dos Sonhos, que é Ymir. E de alguma forma eles estão se entrando, abrinhando este labirinto. Então o Meniboné vai se defender e Meniboné fala, então a gente precisa retribuir. A hora que fica lá, a gente precisa mesmo. É o que eu quero, é o que eu preciso fazer, é o certo a se fazer ou é o que a tradição manda? Então, de novo, ele está sempre se questionando aqui, né? E eles vão realizar então esse ataque aos reinos jovens, vão revidar esse ataque, depois de muita tortura, né, de alguns capturados. E novamente a gente vê aqui o Elric nesse questionamento, né? Ele questiona algumas barbaridades do povo dele. Uma delas, por exemplo, é o ritual da tortura. Eles não simplesmente vão lá e torturam. Tem toda uma dança, tem toda uma estética, tem toda uma tradição para fazer essa tortura que o Elric vai e acompanha, mas ele não quer acompanhar isso, não porque é cruel, é porque ele simplesmente acha chato. Então, assim, apesar dele ver algumas coisas da cultura dele como muito errado, algumas outras coisas ele vê simplesmente como desperdício de tempo, né? Para ele não é errado torturar esse cara para conseguir as informações que ele quer. Conseguidas essas informações, eles vão atacar os reinos jovens e o Ircon vai aproveitar essa bagunça do ataque para tentar novamente usurpar o trono do Elric. Muita coisa vai acontecer, Ircon vai sequestrar Simoril, ele vai se lançar atrás de Ircon e nessa batalha toda ele vai então acabar indo para uma outra dimensão
Aliás, aqui então a gente já tem essa coisa do Elric indo para um outro plano de dimensão. Ele vai encontrar figuras divertidíssimas, interessantíssimas nesse outro plano. E além de ele conseguir então finalmente a espada Stormbringer dele. Mais planos de acordos, entrelaços com os demônios, né? Principalmente com Ariok. Mas a gente vai ver muito principalmente dessa dúvida do Elric sobre si mesmo, sobre seu povo, né? Por exemplo, quando ele tá lá tendo que lidar com o irmão dele, com o primo dele na corte, antes mesmo dele sair em guerra, né? Ele se questiona, porque todo mundo fala, mano, você tem que matar seu primo, você tem que matar seu primo. Ele é coisa ruim, ele vai dar merda pra você, mata esse filho da puta. E ele vai ficar se questionando, pô, será que isso é o certo a se fazer? Será que eu não... Ele tem um ideal, né, de que as pessoas podem falar o que quiser, né? Do livre-arbítrio, da liberdade de expressão. Ele fala, pô, será que eu preciso matar ele só pelo que ele diz, não pelo que ele tentou fazer ainda? Será que isso é certo? Será que é o que a tradução manda fazer? Será que é o que eu realmente preciso fazer? Por exemplo, aqui tem um trechinho que a Simoril está conversando com outro cara e fala, né? Então aqui de Vintar, que é um cara muito importante aqui dentro, fala assim para Simoril. Elric se recusa a compreender o perigo, princesa Simoril. A ambição de Ircon pode trazer o desastre sobre todos nós. Até mesmo para Ircon, responde Simoril. Exato, até para Ircon. Porém, como podemos evitar isso, Simoril, se Elric não dá ordens para a prisão do seu irmão? Ele acredita que pessoas como Ircon deveriam ter permissão para dizer o que querem. Faz parte da sua filosofia. Eu mal a entendo, mas isso parece parte integral de toda a sua crença. Se ele destruir Ircon, destruirá a base sobre a qual sua lógica está fundamentada. E é isso que ele tentou me explicar, mestre dos dragões. Então, assim, é a hora que ele vai ficar sempre nesse conflito todo com relação a seu primo e com relação a diversas outras coisas aqui de Mjolnir Boné. E, né, além do destino também, né? Será que Ircon está destinado a sempre tentar usurpar o trono e ele está destinado a matar Ircon de uma vez por todas, né? Será que tem como escapar disso? É muito questionamento aqui, mas também muita aventura. E essa história aqui termina, galera, com o Elric tomando uma decisão que, olha, compreensível, parte dela compreensível, o motivo que ele resolve sair de Mjolnir Boné, mas o que ele faz com o Mjolnir Boné ao sair, cara, eu xinguei ele de burro, de desgraçado. A própria Simoril também fala pra ele, olha, o que você tá fazendo vai dar muita merda. Então ele sai de lá tomando decisões completamente erradas e com uma premonição da sua amada de que tudo vai estar um caos quando ele voltar. Bom, galera, no segundo livro, intitulado A Fortaleza da Pérola, Elric está finalmente andando pelo mundo em busca de novas culturas, magias, filosofias que possam ajudar a tirar o seu povo da decadência e da destruição iminente, até que ele vai comprar um mapa aí muito suspeito e, seguindo esse mapa, ele vai se encontrar no meio de um deserto com fome, sem força, sem água, com seu cavalo morrendo e tudo mais, né? Por fim, ele vai acabar sendo encontrado por um garoto ali já quase na sua morte e ele vai se deparar com uma cidade que é resquício de um reino muito antigo, mas muito antigo, que nesse passado antigo até mesmo rivalizou e guerreou com o Mjolnir Boné, né? Só que para tentar ganhar essa guerra com os Mjolnirbonenses, com os Mjolnirbonianos, essa civilização se lançou a utilizar muita feitiçaria que não conhecia e lógico que deu merda, né? Só que eles mesmos ali entraram numa certo ego tão gigantesco que passou-se a vender para seu próprio povo que eles venceram as guerras com os Mjolnirbonianos, apesar deles nem mais se lembrarem como é a figura de um Mjolnirboniano, né? Tanto é que Elric entra lá e eles não percebem o que Elric é. E aqui o interessante dessa história é que sempre que o Elric fala ou pensa sobre esse reino, né, ou conversa com alguém desse reino, ele vai fazer claras, ou ele, ou a própria narração, vai nos dar claros paralelos com a própria Mjolnir Boné. Ambos são reinos que praticam muita feitiçaria, às vezes essa feitiçaria dá errado, ambos são reinos decadentes, ambos são reinos de glórias passadas. Mjolnir Boné é uma ilha no meio do mar, este império aqui é uma ilha, é uma cidade no meio de um deserto, né, tá ilhada ali num deserto. E se eu não me engano, esse deserto até só existe por conta desse erro com feitiçaria e tudo mais, né? O Elric, então, ele vai acabar na frente de um nobre dessa cidade que vai ajudar ele. E isso aqui, para ajudar ele a recuperar suas forças, né, dando uma poção pro Elric, ele vai cobrar uns certos serviços. Essa poção tem um certo preço. E é um preço muito maior do que o Elric pode imaginar.
Porque essa poção, ela melhora o Elric no momento, mas ela também tem um veneno que o deixa viciado nessa poção. Então ele precisa voltar pro cara, né? E qual que é a missão aqui? Esse nobre está querendo roubar uma pérola mágica, uma pérola fantástica que há ali na região, né, dos mitos daquela região, porque ele acha que com essa pérola ele vai conseguir se tornar um dos grandes senhores da cidade ali e conseguir um assento entre a elite da cidade, né? Só que essa pérola, a pérola no coração do mundo, ela está muito mais ao norte, prosseguindo ainda mais no deserto, com um povo nômade e, para piorar, galera, ela está dentro dos sonhos de uma garota sagrada. Pois é, olha a maluquice já começando a se elevar, né? Essa garota é sagrada porque ela carrega todo o conhecimento, toda a cultura, toda a magia desse povo nômade dentro dela, né? Então ela é meio que um receptáculo de tudo. Outra coisa legal desse livro aqui é que a gente vai ver um contraste do próprio Elric, né? Se no primeira história, lá, Elric de Mil e Boné, a gente vê ele como alguém moralmente, intelectualmente, filosoficamente superior aos seus súditos, aos seus outros, né, aos seus pares, aqui a gente já vai ver o Elric no contrário, né, diante de outras culturas, de outros povos, ele vai ver que ele tem muita coisa a aprender ainda. Quando ele chega nesse povo nômade, é até legal, assim, aqui já é uma curiosidade, né, porque esse povo nômade, ele tá fazendo meio que um ritual de atração, ou um ritual premonitivo, porque eles estão realizando um funeral de uma pessoa, que eu não vou dizer quem, mas é o que causou todo esse problema com essa menina, e eles estão meio que já realizando o funeral, porque fala, essa pessoa vai morrer, tá? Assim que a gente resolver aqui, essa pessoa vai morrer, e a gente já tá fazendo o funeral dela. Só que é todo um ritual que eles fazem ali, que eu fiquei na dúvida, assim, pô, isso daqui é um ritual premonitivo, eles já estão prevendo que essa pessoa realmente vai ver, ou eles estão atraindo a morte dessa pessoa com esse ritual, né? Ou é os dois, as duas coisas. Enfim, quem será que vai matar esse cara, né? Outra coisa muito legal dessa história é que para adentrar no sonho dessa menina, para tentar pegar essa pérola, o Elric vai conhecer uma personagem chamada Ona. Essa mulher, ela é uma ladra / mercadora de sonhos. Ela vai para uma cidade onde os mercadores vendem, trocam sonhos e tudo mais, né? Então ela vai ajudar o Elric a adentrar lá dentro e vai ajudar o Elric a navegar toda essa outra dimensão do sonhar, que tem coisas bizarras acontecendo lá dentro, diversos níveis de sonhar diferentes, diversos tipos de sonhos diferentes. O Elric, se não fosse a ajuda dela, o Elric não ia conseguir realizar essa missão. Cara, bizarríssimo o que acontece aqui. E a conclusão da interação do Elric com a Ona também deixa muita coisa para o futuro, galera, porque ela faz umas revelações ali no final, não para o Elric, de coisas a vir aí no futuro. Eu espero que as próximas, que não é resolvido aqui, tá? Então eu espero que talvez nesse volume, ou no terceiro e último, a gente tenha a volta da Una com as consequências de tudo que ela fala ali naquele final. Cara, olha, para mim, este livro aqui tem tantos enigmas, essa história tem tantos enigmas, tantas camadas, tanta coisa bizarra e interessante. Para mim é facilmente a melhor história desse compilado aqui, tá? Desta coletânea, até porque também de todas as 4 histórias aqui é a mais recente e é a história com a melhor escrita do Michael Moorcock em todos os sentidos, tá? Seja na descrição de ambientes, na própria descrição do Elric, nas interações, nas conversas, na viagem, na aventura, tudo aqui tá excelente, assim, tá 11 de 10 nessa história. A terceira história se chama O Navegante dos Mares do Destino. É uma história que vai se passar basicamente em 3 contos, né? Um no futuro, um no presente e um no passado. Aqui, galera, se a gente já teve um certo contato com magias, e principalmente essa história de outras dimensões e multiverso, aqui o Moorcock vai pegar esse conceito assim e vai expandir gigantescamente, tá? Assim, quando eu falo gigantescamente, é gigantescamente mesmo. Tempo, espaço, multiverso, dimensões, magias, destino, tudo aqui, como eu falei, se expande de forma gigantesca e de forma mais clara também para o leitor, tá? A ideia do campeão eterno também aqui é muito desenvolvida, é muito mais explicada pra gente. No conto 1, Navegando para o Futuro, o Elric ele começa a história fugindo de uns humanos, né, numa região costeira. Ele ali está quase sendo capturado quando de repente um navio envolto em neblina aparece. O Elric é colocado a bordo e lá ele se depara com uma tripulação estranha, com um navegador, com um capitão cego. E esse capitão, ele tem até um gêmeo, né, que comanda, eu não vou entrar nesse detalhe,
Mas o capitão é cego e o capitão tem um irmão gêmeo que ajuda ele a comandar esse navio. Aliás, essa história dos gêmeos vai permear esse livro inteiro aqui. Eu tô até muito curioso para saber de onde vem essa ideia e o que ele está se propondo com tantos gêmeos que aparecem aqui nesse livro. Eu fiquei de me procurar mais, saber mais sobre a representatividade de gêmeos, né? Na magia, na feitiçaria, em coisas de destino e por aí vai. E esse capitão diz pro Eric que ele já estava esperando o Eric finalmente está ali, a tripulação está completa. Ou seja, né, este navio está carregado de guerreiros importantes, guerreiros extremamente capazes, extremamente experientes, mas principalmente ele vai se deparar com outros 3 guerreiros importantíssimos. 3 guerreiros que parecem compartilhar da vida estranha e errática que o Eric vive, 3 guerreiros que parecem compartilhar com ele amarras do destino. Junto desses outros 3 personagens, né, o Coron, o Hawkmoon e o Ericozê, eles vão formar então os 4 que são um. Eles são a personificação, eles são a reencarnação de uma mesma força que atua em diversas dimensões, né, nos diversos multiversos, para trazer o equilíbrio entre o caos e a lei para cada uma dessas dimensões, desses multiversos. Reparem bem no que eu falei. Eles vêm aqui para trazer o equilíbrio, não a paz. Isso é muito importante em tudo que acontece aqui. E principalmente no que eu acho que vai acontecer mais para frente e explica muitas das decisões que o Eric toma ao longo da história. Ou seja, então nós temos esses 4 campeões eternos de dimensões e espaço-tempo diferentes, sendo reunidos ao mesmo tempo neste navio estranhíssimo, envolto em neblina, navegando para o futuro. Até tem uma passagem aqui muito legal que eu quero ler para vocês. Ó. No início do capítulo 3, o Eric encontra então os campeões que faltavam ali, né? Um deles fala assim: Eric de Miniboné, minhas teorias se tornaram mais válidas. Ele se voltou para o seu companheiro. Viu, Hawkmoon? É deste que eu falava. O Eric fala para ele assim, né? O senhor me conhece? Perguntou o Eric pasmo. Você me conhece, Eric. Tem que reconhecer. Na torre de Voilodion Gagnasiak, com Ericozê. Embora fosse outro Ericozê. Eu me chamo Coron. Não conheço essa torre nem nenhuma com um nome parecido. E esta é a primeira vez que vejo Ericozê. O senhor me conhece e sabe meu nome, mas eu não o conheço. Acho isso desconcertante, senhor. No que o outro responde, né? Eu também nunca havia visto o príncipe Coron antes de ele subir a bordo, disse Ericozê. Porém, ele insiste que já lutamos juntos. Estou inclinado a acreditar. O tempo em outros planos nem sempre corre concomitantemente ao nosso. O príncipe Coron pode muito bem existir no que chamaríamos de futuro. Achei que encontraria algum alívio desses paradoxos aqui, comentou Hawkmoon, passando a mão pelo rosto. Ele sorriu cansado. Parece que, contudo, que não há alívio algum neste momento na história dos planos. Tudo está em fluxo e até nossas identidades, pelo visto, tendem a se alterar a qualquer momento. Somos 3, não se lembra, Eric? Os 3 que são um? Perguntou Coron. Eric balançou a cabeça. Coron deu de ombros e murmurou para si mesmo. Bom, agora somos 4. O capitão disse alguma coisa sobre uma ilha que supostamente devemos invadir, e aí a história continua. E isso diz bastante coisa aqui, né? Ou seja, além de eles serem de dimensões diferentes, eles estão reunidos nesse barco a partir de pontos diferentes de suas cronologias, né? A partir do seu tempo. Coron já conhece Eric e Ericozê, mas Eric e Ericozê não conhecem Coron, e esse Ericozê que está aqui pode não ser o mesmo Ericozê que o Coron conheceu. Muito bizarro, muito viajado, muito da hora. Muito divertido isso. Bom, a missão aqui, como vocês viram, é para invadir essa ilha onde 2 magos, 2 feiticeiros, de um outro plano de existência muito diferente de todos os que eles conhecem, estão ali neste momento futuro e eles podem acabar trazendo toda a destruição desse universo aqui, né? E os, então, campeões eternos são chamados para combatê-los, porque até mesmo os deuses do caos e da lei aqui não têm muita força contra esses caras. E eles estão aqui consumindo a magia do nosso mundo, a magia do mundo do Eric, né? O que pode levar toda essa destruição. E aí coisas bizarras vão acontecer aqui no meio, né? Vocês já podem imaginar. Já no ponto 2, o Eric vai acordar numa ilha estranha, sem vida nenhuma, até que ele vai se deparar com alguns guerreiros. Guerreiros assim que ele fala, mano, como eles estão juntos ali, né? Acampados. E o Eric fica olhando para eles e fala assim, mano, esses caras são de reinos e épocas completamente distintas, distantes e diferentes uma das outras,
como isso está acontecendo, briga vai, briga vem, ele vai acabar se aliando a um desses caras aqui, que é um personagem que vai virar um pouco recorrente e importante ao longo das histórias. E conversando com esse cara, ele vai descobrir que basicamente quem comanda essa dimensão toda é um outro Meuniboniano. Só que o Warwick vai ficar surpreso ao descobrir que esse Meuniboniano é um antigo imperador de Meuniboné, de séculos para trás, sobre quem se fala muitas lendas, um cara que se deixou aí perder por um amor que ele tinha com uma mestiça, né, de Meuniboniano com humano. Então o Warwick vai falar, porra, como é que esse cara veio parar aqui, né? Então ele começa a tentar descobrir tudo isso. Esse imperador, ele tá ali porque ele sequestrou uma outra mestiça, né? Porque ele acha que essa mestiça é a reencarnação da esposa dele. Então ele tem ali um navio dourado que ele comanda, esse navio ali sustentado por magia. A magia do Elric não funciona direito nessa dimensão aqui, mas esse imperador já está ali há mais tempo e consegue fazer a magia dele funcionar. E esse imperador, ele tá louco por essa paixão antiga dele, né, por esse romance, por esse amor antigo dele. Só que essa mulher também está sendo perseguida por uma outra entidade, né? Enfim, galera, essa história aqui ela também vai ter uns caminhos meio loucos, né? Pois, logicamente, o Elric vai se envolver com essa garota, que ela não quer ficar ali com o imperador Meuniboniano, e ele precisa achar um caminho de volta para casa através do Portal Escarlate. Já no conto 3, Navegando para o Passado, o Elric vai entrar a bordo do navio de um duque do Reino Jovem. Esse duque, após diversas negociações ali em Meuniboné mesmo, ele comprou uma urna lacrada, antiga. Quando ele compra essa urna lacrada, ele descobre um mapa meuniboniano ali. E ele quer a ajuda do Elric, então, para interpretar esse mapa, para falar se esse mapa é verdadeiro ou não, porque supostamente esse mapa está mostrando um local desconhecido até mesmo para os meunibonianos de hoje, de uma cidade muito antiga, mas muito antiga, que predece aos meunibonianos em muito tempo, e de onde supostamente os meunibonianos vieram, né, eles descenderam deste outro povo até chegar na Ilha do Dragão e se transformarem no que se transformaram. Ou seja, há uma boa chance ali do Elric encontrar traços mais bondosos da sua raça, né, antes deles virarem esses seres filhas da puta que eles são. Este duque, ele tá querendo achar umas pérolas que tem lá dentro dessa cidade, supostamente tem lá dentro dessa cidade, que vai lhe dar muito poder, ele quer usar para algumas coisas específicas, e ele pede ajuda do Elric para isso. Em troca você vai ter toda essa descoberta, e eu vou ter as pérolas que eu preciso, e o Elric fala, bora nessa. E o cara que ele conhece no ponto 2 vai junto com ele aqui também, os Mjorgan. Chegando lá, galera, eles vão, além de muitas outras coisas, eles vão conhecer um cara que está há 10 mil anos já vivo, e eles vão se deparar também com uma maldição gigantesca, né? Só que para acabar com essa maldição e resolver o problema ali no momento, o Elric vai precisar tirar, porque assim, se você não simplesmente acaba com a maldição, você tira ela de um lugar e joga em outro. E o Elric vai pedir então a ajuda do demônio, patrono dele, o Ariok. E o Elric vai ter uma decisão para tomar. E lembremos que o Elric, ele não é um agente da paz, ele é um agente do equilíbrio, hein? Mas enfim, resumindo essa história 3, tudo que a gente vai ter aqui é o Elric lutando com a ideia de destino, de inevitabilidade e da existência de um livre-arbítrio para si próprio, né? E muitas vezes ele vai ter que fazer merda para cumprir o seu destino, tá? Já a história número 4, que se chama A Estranheza do Lobo Branco, para mim é a pior história deste livro aqui, tá? E uma pena, porque é ela que fecha o livro. Essa história ela foi escrita apenas 1 ano depois da história 3, e muita coisa que acontece aqui para mim não faz sentido. Apesar dela falar, né? Na verdade até faz, né? Se a gente pega A Estranheza do Lobo Branco, é muito estranho tudo que o Elric faz aqui, tudo que o Elric reage aqui, né? Se bem que o título em original, né? The Weird of the White Wolf, esse weird poderia também ser traduzido como destino, tá? E não como estranheza. Mas eu acho que coube bem aqui, porque eu achei muito estranho tudo que o Elric faz. Galera, o que eu vou falar aqui agora pode ser considerado um pouquinho de spoiler, tá? Tanto é que eu não vou adentrar muito nessas histórias aqui, não. Mas enfim, eu comentei lá atrás que o Elric, ele não é um agente da paz, ele é um agente do equilíbrio. E para fazer o equilíbrio, muitas vezes ele tem que fazer coisas erradas, ele tem que fazer coisas questionáveis, ele tem que fazer merda. Só que aqui ele eleva essa merda, essa coisa errada, assim, num nível gigantesco, tá? Gigantesco. Por quê? Porque aqui ele retorna para o Meuniboné e ele vai ter que lidar com as consequências do que ele fez no livro 1 e com a certa premonição da Silmaril, né, que ela deixa para ele no fim do livro 1. Vamos lá, entrar então no trecho que eu posso considerar spoiler aqui.
Elric volta para Meio do Boné com um exército dos Reinos Jovens, ele está invadindo o Meio do Boné, ele encontra Silmaril novamente em coma, ele encontra o Iorkon novamente com a espada Mournblade. Essa espada tinha sumido, mas não é explicado como ele voltou até essa espada, não é explicado por que ela está em coma novamente, não é explicado por que o Elric de repente tomou essa decisão de que o Meio do Boné precisa cair e ser destruída, porque ele não está só invadindo para recuperar o trono, ele está invadindo para destruir. Ele fala assim, não, quero destruir, tem que matar todo mundo, não só tem que destruir, como tem que matar todo mundo, homens, mulheres, jovens, crianças e tudo mais. Botar fogo em tudo dessa merda aqui. Ao mesmo tempo ele fica chamando o Iorkon de usurpador de trono, sendo que foi ele mesmo que colocou o Iorkon no trono, sabe? A não ser que ele esteja falando aqui porque o Iorkon sempre quis o trono, sempre tentou usurpar. Mas ele só está lá, o primo dele só está lá naquela posição porque o Elric colocou ele lá. Bizarro, não faz sentido, entendeu? Enfim, são novamente aqui 3 histórias. Todas elas têm um final muito trágico. Esse final trágico aqui que eu comentei é um trágico pro Elric, pros primos deles, para Meio do Boné, pro Reino Jovens, para todo mundo. Enfim, em resumo, assim, e depois nas outras histórias aqui, como eu falei, né, ele fica depressivo, conhece outras moças, vive outras aventuras. Enfim, meu maior problema com esse livro aqui é a falta de fundamentação, tá? Pois o Elric sai querendo achar uma salvação para esse povo. E de repente ele volta querendo destruir, matando todo mundo, sem a gente ver o porquê ele tomou essa decisão em algum momento ao longo das 3 histórias anteriores. Então, para mim, isso ficou um pouquinho sem pé nem cabeça. Ainda que ele seja esse agente do equilíbrio, que às vezes para equilibrar as coisas ele precisa destruir, para mim ficou faltando uma fundamentação. Por que destruir o Meio do Boné vai trazer o equilíbrio? Não sei se alguma história futura vai trazer alguma resposta para isso, mas terminou em baixa, né? Tem só uma passagem no terceiro livro, na terceira história, que mais ou menos me faz refletir que o Moorcock já tinha deixado pra gente ali que isso ia acontecer, olha só. Então aqui, galera, a gente está na terceira história, no terceiro conto da terceira história, né, navegando pro passado, e o Elric aqui ele tá jantando junto com o Duque Avan, o capitão desse navio, e com Smiorgan, né, o guerreiro que ele conhece no conto 2. E aqui ele fala assim, né, o imperador governa melhor do que Avan, se tiver um conhecimento mais próximo do mundo que governa. Do que ele responde, né? Mas Meio do Boné não governa mais os reinos jovens. Mas o poder dela ainda é grande. Mas isso não era o que eu queria dizer, de qualquer forma. Sou da opinião de que os reinos jovens oferecem algo que Meio do Boné perdeu. Vitalidade? Talvez. Humanidade, grunhiu o conde Smiorgan careca. Foi isso que sua raça perdeu, príncipe Elric. Não falo de você, mas veja o conde Saxfisdan, que é o imperador da história anterior, né? Como alguém tão sábio pode ser tão simplório? Ele perdeu tudo, orgulho, amor, poder, porque não tinha humanidade. E o pouco que tinha, horas, foi o que o destruiu. Alguns dizem que isso vai me destruir, afirmou Elric. Mas talvez humanidade seja, de fato, o que busco levar para Meio do Boné, ou conde Smiorgan. Então talvez você vai destruir seu reino, retrucou Smiorgan com sinceridade. É tarde demais para salvar Meio do Boné. Então aqui, esse é o único momento, esse é o único trecho que fala de uma destruição de Meio do Boné, né? Quer dizer, lá no prólogo do livro 1, a gente também tem uma visão disso, né? Mas, de novo, eu achei que o autor iria fundamentar mais esses motivos que levam o Elric a querer destruir Meio do Boné, né? Ele fala lá no prólogo, né? No prólogo da história 1. Esta é a história de Elric antes de ele ser chamado de assassino de mulheres e antes do colapso final de Meio do Boné. Essa é a história da rivalidade com seu primo Iorkon e do amor de sua prima, Silmaril, antes que essa rivalidade e esse amor fizesse com que Ymir, a cidade dos sonhos, desmoronasse em chamas violentada pelos salteadores dos reinos jovens. São os únicos momentos nos livros que fazem a gente ver que isso vai acontecer. E eu aguardei maior fundamentação, e essa fundamentação não existiu. Ficou parecendo apenas que o Moorcock levantou em algum momento e falou assim, chega de Meio do Boné, sabe? E eu até entendo essa coisa das histórias terem sido escritas, né? Como eu falei, uma lá em 72, outra em 89 e tal, mas entre a terceira e essa quarta, temos 1 ano de diferença só, então a gente não tem essa passagem, essa lacuna de tempo tão grande assim. Bom, vamos lá, galera. O que eu gostei deste livro? Gostei claramente de ver a evolução de escrita do Michael Moorcock, né? No volume 1 a gente tem uma escrita ali um pouco mais,
Não é ruim, não é ordinária, mas é um pouco mais grosseira, falta um pouco certo refinamento. O segundo livro, que foi escrito aí 15 anos depois, 17 anos depois, dá um salto gigantesco na qualidade da escrita. Quando a gente volta para o terceiro livro, dá novamente uma queda, mas o quarto termina em alta. Apesar de todos os problemas que eu tive com o quarto livro que eu comentei para vocês, termina em alta no quesito escrita, tá? Também adorei a inventividade do Michael Moorcock. Esse conceito que ele cria do multiverso aliado aos campeões eternos, cara, é diferente de tudo que você vai encontrar por aí. Os embates filosóficos, as aventuras criadas, os personagens secundários criados, ainda que a grande maioria deles sejam rasos como um pires, né? Eles são muito bem utilizados para elevar a história e elevar a jornada do Elric ao longo do livro. Eu adoro contos de espada e feitiçaria, e aqui eu encontrei muito isso, né? Apesar de nós termos 4 romances aqui, histórias maiores, elas leem como se fossem apenas contos estendidos, né? E principalmente se você pega as últimas 2 histórias ali, elas têm elas são divididas em contos, né? Então isso me agrada demais e é muito diferente das histórias que a gente tem hoje em dia, né? O que o Michael Moorcock faz aqui em 700 páginas, em 4 histórias e totalizando 700 páginas, autores aí levam 3 livros de 700 páginas cada um para contar, entendeu? E ele faz isso de uma forma muito bem, muito bem. Eu gostei dessa inconstância do Elric, de como ele é esse personagem trágico, depressivo, que ao mesmo tempo extremamente consciente e filosófico sobre o que ele é, mas por muitas vezes ele é extremamente inocente e catastrófico com o que ele faz, mesmo com o conhecimento que ele tem. Eu gostei muito dessa discussão sobre destino, sobre inevitabilidade, que me lembrou muito Matrix às vezes, né? Tudo isso é muito bom, principalmente quando a gente tem base para justificar tudo que o Elric vai fazer. Enfim, galera, olha, minha mente aqui viajou longemente. Bom, galera, o que eu não gostei do livro? Como eu falei, eu não gostei de como o livro termina, não gostei da história 4, por todos os problemas lá apresentados, né? Essa coisa da falta de fundamentação. Não gostei de como o Moorcock, diversas vezes ao longo dos livros, o Michael Moorcock vai se lançar de uso aí de Deus Ex Machina para resolver diversas situações para o nosso personagem, tá? Ainda que a gente tenha esse conceito dessa magia estranha que simplesmente existe, do destino precisando ser cumprido e às vezes esse Deus Ex Machina vem para cumprir esse destino, é muito, sabe? É muito utilizado esse recurso, mas também muito legal. Esses Deus Ex Machina que acontecem aqui são todos muito legais. E também a escrita do Moorcock, né? Ela é meio irregular aqui, até pela distância de uma história para outra, né? De quando elas foram escritas. Então a gente vê a evolução do autor aqui, mas mesmo assim, por muitas vezes ela é um pouquinho, com exceção da história 2, por muitas vezes ela é um pouquinho confusa no que ele está tentando nos dizer ou nos escrever. Em conclusão, então, galera, sobre a escrita do Michael Moorcock é boa? É excelente? Não. Se eu for comparar com O Aprendiz e Assassino da Robin Hobb, que eu li recentemente, um pouquinho antes de terminar isso daqui, eu vou te dizer que a escrita da Robin Hobb é infinitamente melhor, tá? Mas a imaginação, a inventividade das histórias do Michael Moorcock são infinitamente maiores. É realmente um multiverso de ideias e conceitos que ele vai despejar aqui pra gente, que traz muito mais oportunidades, histórias muito mais abrangentes, que nos permite discutir sobre muitos mais assuntos do que aquela escrita mais floreada da Robin Hobb, por exemplo, permite, né? Que ela é muito focada em uma coisa só. Essa história aqui me estimulou muito mais a pensar, estimulou muito mais a minha imaginação, seja na superfície como uma simples história de espada e aventura, né? Espada e feitiçaria, seja a gente entrando nessas camadas filosóficas que está logo ali, imediatamente ali abaixo dela. É importante ressaltar que essas histórias aqui foram escritas ainda muito no estilo pulp, tá? Então elas não foram escritas em sequência, elas não foram feitas para ser lidas em sequência. Então, por vezes, conforme cada história vai iniciando, a gente vai ter uma certa repetição de alguns conceitos sobre o Elric, sobre a espada, sobre o Moniboné, sobre os Monibonianos e por aí vai, tá? Então tenham em mente isso. Mas eu achei que aqui ficou bem menos repetitivo do que ler os contos do Conan, até porque a gente tem histórias muito maiores aqui, tá? Enquanto num livro do Conan, cada conto a gente vai ter uma certa reintrodução do personagem novamente. Aqui isso acontece menos vezes, mas há essa repetição. Enfim, é o tipo de livro que para mim caiu como uma luva, né? Pois eu adoro essa fantasia sombria, essa fantasia maluca, essa fantasia desoladora,
essa fantasia decadente, maluca, cheia de aventura em meio ao desconhecido. E se você é como eu, você também vai ter um prato cheio aqui. E justamente por isso, por se encaixar muito mais ao que eu procuro numa fantasia, ela foi meu terceiro lugar do top 10 do ano passado, tá bem à frente do Aprendiz e Assassino, que foi a segunda melhor fantasia que eu li no ano passado, como dito, apesar de lá ela ser melhor escrita. Aqui ela casou muito mais comigo essa história. Uma história aqui, galera, que é reverenciada e influenciou diversos autores, esses próprios autores disseram isso, né? Como o George Martin, o Ted Williams, que é inédito aqui no Brasil ainda, o Alan Moore, o Kentaro Miura, tem blurbs do Kentaro Miura e do Alan Moore aqui atrás, o Sapkowski, o Joe Abercrombie, entre tantos outros, tá? O Glenn Cook também, entre todos os outros grandes autores que nós temos aqui na atualidade. Uma história também tão fantástica, imaginativa, viajada, que influenciou diversas bandas, principalmente de heavy metal, a escrever músicas, até mesmo álbuns completos para a Eoric, né? Como, por exemplo, a banda Blind Guardian, o Blue Oyster Cult, o Hawkwind e diversas outras fizeram músicas especificamente, tá? Algumas pessoas atribuem ao Deep Purple também ter feito um álbum chamado Stormbringer a Eoric, mas eles falam que não, que foi uma coincidência do nome, ele nem conhecia a história. Se você é fã de fantasia, sombria, você tem que dar uma chance para Eoric, assim como você tem que dar uma chance para Senhor dos Anéis, e você tem que dar uma chance para Conan, você tem que dar uma chance a uma Princesa de Marte. A gente fala sempre na literatura que a gente tem que conhecer nossos clássicos. Quem gosta de fantasia tem que dar uma chance de conhecer os clássicos da fantasia, tem que dar uma chance para Eoric, que está influenciando muita coisa até hoje na nossa literatura. Até mesmo essas fantasias dark, hot, romântica que vocês gostam de ler aí, que eu sei, tem influência de Eoric aqui, tá? Pode ter certeza disso. Quero muito ver o que vem pela frente aqui em Eoric no volume 2, com mais essas 4 histórias. Quero ver logo agora aqui em março, o Pipoca e Nancinho vai anunciar o volume 3. Quero ver que capa eles vão utilizar. A capa do volume 3 americano eu acho muito feio, espero que eles mudem. E lá fora, em 2022, o Michael Moorcock lançou uma nova história do Eoric que não entrou nesse compilado que a Saga Press está fazendo, tá? Tanto é que a Saga Press lançou esse romance num 4º volume só para ele, de 300 e poucas páginas, com o mesmo formato e tal. Eu espero que o Pipoca e Nanquim também traga essa história. Essa história ela vai justamente se passar aqui, ó, no meio desses 2 volumes, tá? Então eu espero que o Pipoca e Nanquim acabe depois do volume 3, anunciando esse 4º volume também da saga de Eoric. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Acho que é a maior resenha do canal em tamanho de duração. Eoric merece. Bravos serão aqueles que verão tudo até o final. Me digam aí quem já leu, se vocês concordam comigo, principalmente em relação à 4ª história. Estou aberto a ser convencido do contrário. Principalmente para quem dizer é explicado melhor lá para frente, né, nas próximas histórias. Me digam aí também se depois dessa resenha você ficou interessado em ler Eoric. E espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Me siga aqui no Instagram, @bibliotecabruta. Confira os links aí na descrição. Até a próxima e valeu!